Filipenses capítulo 1. Irmãos, essa carta é uma preciosidade escrita pelo apóstolo Paulo, ali por volta do ano 49, na sua segunda viagem missionária. Filipos foi a porta de entrada do evangelho para a Europa naquele tempo. E era uma igreja extremamente comprometida com o evangelho de Cristo. Eles eram dedicados, enganjados na obra, como nós já vimos na primeira pregação dessa série. Relembrando então alguns assuntos contidos nessa carta. Em primeiro lugar, podemos dizer que Cristo está no centro dessa carta. É uma carta então de puro evangelho. Também ela fala sobre unidade e humildade, chamando os irmãos para viverem unidos, a pensarem no mesmo propósito. Apresenta também advertências contra o legalismo. Essa carta também nos ensina a lidar com a ansiedade de forma certa, através da oração, confiando no poder de Deus. E especialmente apresenta uma alegria permanente que deve fazer parte da nossa vida. Apesar do apóstolo Paulo estar preso no momento da escrita, ele mostra que estava alegre e fala sobre essa alegria umas 15 vezes nessa carta tão pequena, a carta da alegria, como muitos conhecem, essa carta de Filipenses. E por isso o tema da nossa nova série é a alegria verdadeira. A alegria verdadeira. O trecho da pregação de hoje está em Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11. Filipenses 1, 9 a 11. Diz assim a inerrante palavra do Senhor: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O assunto da pregação de hoje é aprendendo a orar com profundidade. Aprendendo a orar com profundidade. Vamos fazer uma oração nesse momento. Pai amado, estamos diante da Tua santa palavra, que merece toda a nossa consideração e reverência. Nesse momento, nessa hora, nos ajuda, Pai, a mantermos a nossa atenção exclusiva na Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, nos ensine as verdades contidas neste texto. Que o Teu Espírito Santo aclareie o nosso pensamento, a nossa compreensão, e assim vivamos, ó Pai, debaixo dos princípios aqui deste texto. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Há muitas pessoas que pensam, que acham que não sabem orar. E, em certo sentido, elas têm razão. Lá em Romanos 8, diz que nós não sabemos orar como convém. Então, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se Ele ajustasse as nossas orações a Deus. Mas há pessoas que são travadas para orar. Nunca oram perto de ninguém, como se a oração fosse algo extraordinariamente difícil. Para nós cristãos, irmãos, a oração precisa ser uma alegria, um deleite, um prazer, pois é um momento em que nós conversamos com Deus, que nos ouve atentamente. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir a nossa voz, as nossas orações. A oração é um meio de graça, é um meio onde nós somos fortalecidos, onde nós somos trabalhados por Deus, onde nós aprendemos a confiar, a depender e a se alegrar na Sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Na Bíblia, há vários exemplos de pessoas orando, e esses exemplos nos ensinam como orar, tanto agradecendo como pedindo.
No texto da pregação de hoje, nós temos uma oração profunda do apóstolo Paulo, que ensina princípios importantes para as nossas orações, não só na igreja, mas em todo lugar. Hoje nós caminharemos por duas partes neste texto. Na primeira, nós veremos que Paulo ora pelo aumento do amor. Na segunda, ele pede para que seus irmãos sejam inculpáveis para o dia de Cristo. Vejamos primeiro, então, o pedido pelo amor. Versículo 9. O início desse versículo diz assim: e também faço essa oração. Analisando a construção desse texto, essa parte inicial também poderia ser traduzida da seguinte forma: eu estou orando, dando uma ideia de continuidade, de habitualidade. Paulo era um homem que orava constantemente e incessantemente em favor dos seus irmãos, em favor do Evangelho de Cristo, para a evangelização de outros povos, para a expansão do reino de Deus no seu tempo. Tanto no livro de Atos, quanto nas cartas que ele escreveu, tem muitos relatos desse servo de Deus orando, intercedendo, se colocando de joelhos para agradecer e também para fazer pedidos profundos para os seus irmãos. E aqui na carta aos Filipenses não poderia ser diferente, irmãos. Nos versículos 4 e 5 do primeiro capítulo dizem assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E no versículo 9, que estamos na pregação de hoje, ele descreveu com mais detalhes pelo que ele orava pelos filipenses. Primeiramente, ele orava para que o amor deles aumentasse mais e mais, para que o amor deles estivesse transbordando numa medida cada vez maior. Aqueles irmãos já tinham amor por Deus, já tinham amor pelos seus semelhantes, mas o autor aqui que escreveu, ele sabia que o amor de todos os cristãos pode sempre aumentar, pode ser sempre numa medida maior do que já é. Quando ele escreveu aos Coríntios, ele escreveu palavras profundas sobre o amor. Um texto bem conhecido da igreja, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Então, irmãos, ainda que a gente faça muitas coisas, se não for pelo motivo certo, se não for por amor de verdade, essas coisas não valem nada. Ele diz ainda: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor é a virtude que mais precisamos nutrir no nosso coração, tanto um amor a Deus, quanto um amor ao próximo, àqueles que estão à nossa volta. Existe uma dinâmica que nunca falha. Quanto mais amor nós tivermos em nosso coração, mais dispostos pela obra de Cristo nós seremos. Quanto mais amor tivermos, muito mais desprendidos das coisas materiais nós seremos. Investiremos ainda mais naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. E como nós podemos aumentar o nosso amor? Através da oração. Paulo está nos ensinando aqui que devemos orar por isso, não só por nós, mas também pelos nossos irmãos. Precisamos orar e pedir que Deus aumente o nosso amor. Deus, aumenta, por favor, o nosso amor, o amor na nossa família, o amor na nossa igreja, o amor por onde nós passarmos. Se tivermos mais amor pelas pessoas perdidas, então nós seremos mais evangelistas, irmãos.
nós cumpriremos mais a missão que nos foi dada. Nós não vamos conseguir mais ignorar as almas que estão nas trevas, que estão mortas espiritualmente. Nós vamos nos doar muito mais pelo motivo pelo qual fomos chamados. Lembrando o que está escrito na palavra de Deus, nós somos a nação santa, o sacerdócio real, com o objetivo de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se o amor não estiver grande na nossa vida, por Deus e pela sua obra, não cumpriremos o nosso chamado. Na sequência do versículo 9 diz assim: em pleno conhecimento e toda percepção. O amor, ele precisa sempre andar junto, de mãos dadas, com um conhecimento maduro, um conhecimento espiritual das verdades de Deus. Paulo orava para que os seus irmãos filipenses tivessem um profundo discernimento da esfera espiritual da nossa vida. Um discernimento do serviço cristão, um bom discernimento das doutrinas cristãs. Em outras palavras, esse amor com conhecimento e com discernimento é fruto da graça de Deus, para nós distinguirmos entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado, entre o que Deus quer, entre o que Deus quer que abandonemos, para diferenciá-lo, aquilo que nós precisamos investir, aquilo que precisamos amar mais e aquilo que devemos deixar de lado na nossa vida. Aquilo que deve ser importante para nós durante a semana, que deve ocupar a maior parte do nosso tempo, das nossas horas, de segunda a sábado. E como nós fazemos isso? Nós precisamos da palavra de Deus. Esse conhecimento, esse discernimento vem através das Escrituras, irmãos. Nós precisamos ler mais, nos dedicar mais, nos aprofundar mais na palavra de Deus. Não podemos nos contentar com a porção que recebemos da palavra só no culto. Um crente que só ouve a palavra, abre a palavra no culto, é um crente que está passando fome durante a semana. É um crente anêmico, com falta de vitaminas na sua vida espiritual. Porque nenhum de nós aqui consegue ficar de pé se a gente tiver apenas uma refeição no domingo à noite, não é verdade? Isso falando do físico. Vai chegar ali, terça, quarta-feira, a gente já está deitado numa cama. E por que a nossa vida espiritual, que é muito mais importante, às vezes a gente não dedica, às vezes a gente não se alimenta da palavra, irmãos? Precisamos da palavra. Sem palavra, nosso conhecimento vai ser raso. Sem a verdade da palavra, dia após dia, sendo nutrida em nosso coração, o nosso amor vai ser um amor raso também, um amor limitado, um amor que não é um amor que Deus espera de nós, porque o amor, ele sempre anda de mãos dadas com o conhecimento. Nessa semana que passou, pense aí, quanto tempo diário você leu a sua Bíblia? Na segunda, na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado, foi ontem. Quanto tempo nesses dias você leu a sua Bíblia? Nós acabamos de ver aqui também que Paulo tinha uma prática muito correta e saudável de orar constantemente pelos seus irmãos em Cristo, das várias igrejas que ele tinha passado, que ele tinha plantado, e por irmãos ainda que ele não conhecia, ele orava também. E nós precisamos nos dedicar, sim, irmãos, pela oração, pelos irmãos da nossa igreja,
pelos missionários espalhados pelo mundo, por irmãos conhecidos que temos que também são de outras denominações, outras igrejas. Nós não devemos ser restritivos em nossas orações, pensando assim: aquele ali não é da minha igreja, eu não vou orar por ele. Não, tenhamos uma visão mais ampla do reino. Não é só a nossa igreja que é uma igreja que prega a verdade. Não é só a nossa denominação que é uma denominação correta, pautada nas Escrituras. Não, irmãos. Tem muitos irmãos verdadeiros nossos espalhados em muitas igrejas, em muitas denominações, em muitos países ao redor do mundo. E nós precisamos orar por eles. Precisamos lembrar daqueles que estão sendo perseguidos, dos missionários, dos irmãos que vivem em países com perseguição extrema. Precisamos lembrar deles, se compadecer deles em nossas orações, chorarmos pelos seus pedidos de orações. Se os irmãos quiserem saber alguns pedidos de oração de irmãos nossos em países que estão sendo perseguidos, entrem no site do projeto Portas Abertas. Lá vai ter inúmeros pedidos de vários irmãos nossos em países difíceis. Site Portas Abertas. Depois os irmãos acessem. E aqueles que quiserem saber dos pedidos de oração dos irmãos da nossa igreja, basta conviver mais com eles, basta se aprofundar na amizade, basta estar junto nas reuniões de oração, durante a semana, na quinta, ou no Projeto Ana, antes dos cultos, ou nos pequenos grupos de discipulado, que nós vamos retomar já no mês que vem, se assim Deus nos permitir. Quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos demonstrando uma das maiores expressões de amor. Orar por alguém é demonstrar que nós amamos ela. Esse pedido por amor, irmãos, é muito importante. Nós precisamos de amor dentro da igreja, na esfera aqui da nossa comunidade, da nossa união, mas também precisamos de amor fora da igreja. Esse amor precisa se mostrar no dia a dia, no nosso cotidiano. Com mais amor, nós teremos mais paciência lá no trânsito. Com mais amor, nós seremos mais gentis com aqueles que estão dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos irmãos, com os nossos pais, tios, parentes. Com mais amor, nós teremos mais cuidado com as nossas palavras, com aquilo que sai da nossa boca. A gente não vai ser uma pessoa sem filtros nenhum, que fala o que dá na telha, fala o que pensa logo. Não, isso é falta de amor. Com mais amor, nós teremos mais respeito com aqueles que divergem de nós. Que Deus nos ajude a termos mais amor e expressá-lo por onde nós passarmos. Crianças, vocês também precisam de mais amor na vida de vocês. Tem dias que vocês não conseguem amar direito, não é verdade? Um amiguinho briga com vocês, vocês brigam com um amigo, alguém pega o seu brinquedo, fazem brincadeiras de mau gosto. Às vezes o papai e a mamãe dão uma ordem para vocês e vocês não querem obedecer, fazem birras, não querem de jeito nenhum ser submisso aos direcionamentos dos pais. Então, nessas horas, crianças, vocês precisam pedir mais amor. Vocês precisam interceder, orar e pedir assim: Deus, por favor, me dá mais amor. Me dá mais amor pelos meus pais. Me dá mais amor pelos meus amiguinhos, por aqueles que me cercam.
para que a minha vida seja mais feliz, mais tranquila, que eu não fique irritado a todo momento, que a minha vida reflita os teus propósitos para a minha vida. Então vocês, crianças, desde pequenas, vocês podem e devem orar para Deus aumentar a medida do amor em seus corações. Vocês podem fazer uma oração assim: Papai do céu, por favor, coloque mais amor no meu coração. Me ajude a agir bem com as pessoas que me cercam. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos continuar caminhando aqui por esse texto, vendo o restante da oração de Paulo. Em segundo lugar, ele faz um pedido para os irmãos serem inculpáveis. Para os irmãos serem inculpáveis. Isso está nos versículos 10 e 11. Vamos reler o versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, quanto mais amor, em pleno conhecimento e discernimento, os filipenses tivessem, eles poderiam aprovar as coisas excelentes. E quais são essas coisas excelentes aqui descritas no texto? A melhor forma de nós interpretarmos um texto é pela própria Escritura. Nesse caso aqui, pela própria carta. Vamos lá no capítulo 4, versículos 8 e 9. Paulo vai dizer aqui de coisas excelentes. Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, à medida que nós ganhamos discernimento espiritual através da graça de Deus, o nosso compromisso com a oração, com a palavra vai aumentando. Nós vamos experimentando mais e mais de coisas excelentes, como foi descrito aqui nesses versículos 8 e 9. O nosso coração, a nossa mente vai se ocupando de tudo isso aqui que foi listado, tudo que é verdadeiro. Nós não vamos viver mais dando ouvidos às mentiras. Nós viveremos naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, naquilo que é puro, na pureza, na santidade, nas coisas que são amáveis e não nas coisas que são odiosas. Nós vamos dar mais atenção para o que tem boa fama, para aquilo que tem boas virtudes. Nós vamos então nos alimentar ainda mais com a palavra pura de Deus, a palavra santa de Deus. Nós vamos, consequentemente, também valorizar mais a comunhão dos santos, a comunhão na igreja, onde nós vamos sendo lapidados dia após dia. Quanto mais temos comunhão em volta da palavra, no mesmo propósito, em oração, nós vamos experimentando, irmãos, coisas excelentes para a nossa vida. Louvado seja Deus por isso, que nos salvou e nos colocou numa igreja onde nós temos essa comunhão, onde a palavra é pregada como ela é, onde há um compromisso pelas orações. E isso, dia após dia, semana após semana, mês após mês, vai nos deixando mais parecidos com Cristo. Nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui para o capítulo 1, na segunda parte do versículo 10, diz assim: E serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo se preocupava e orava para que os seus irmãos fossem inculpáveis para o dia do retorno de Jesus a essa terra. O dia de Cristo é esse dia em que Cristo voltará para julgar toda a humanidade. Ele não vai vir mais para salvar, mas Ele vai vir para julgar e para levar
a sua igreja para a eternidade e para declarar as sentenças. Nesse dia haverá basicamente duas sentenças possíveis: culpados e inculpáveis, condenados ou absolvidos. É só essas duas possibilidades que vai ter. Não vão ter outras não, irmãos. Não vai ter um meio termo não. Não vai ter ninguém que vai ser julgado assim, parcial, vai para um lugar onde pode ter uma segunda chance. Não. Não vai ter. Não vai ter purgatório para ninguém não. A sentença é uma dessas duas: culpado ou inocentado, ou inculpável. Para que alguém seja encontrado inculpável, isento de censura por Jesus, precisa estar salvo. E isso se dá pela fé em Jesus Cristo, como nós sabemos, onde nós colocamos a nossa confiança em Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados. E uma pessoa salva, automaticamente, ela está também num processo de santificação, onde ela vai amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Ela vai amar a Deus e vai odiar o pecado. Alguém que se considera salvo, mas continua amando o pecado, continua na prática dos pecados, se deleitando no pecado, sem nenhum remorso, sem nenhum peso em sua consciência, tem alguma coisa muito errada. Provavelmente nunca foi nascido de novo, de verdade, e corre perigos de ser achado culpado nesse dia de Cristo. Corre muitos perigos. Alguém que vive na prática do pecado pode ser surpreendido lá nesse dia. Vamos ler o versículo 11 agora. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo aqui, no final dessa oração, ele ora para que nos corações e vidas dos filipenses houvesse uma rica colheita, estivesse cheios de frutos espirituais, frutos celestiais. Esse fruto de justiça mencionado aqui por ele pode ser bem entendido como um sinônimo do fruto do Espírito Santo, que foi registrado lá em Gálatas. O Espírito Santo, que ele é totalmente justo e produz esse fruto de justiça. Lá em Gálatas diz em detalhes em que consiste esse fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E tudo isso, todo esse fruto, todas essas virtudes, elas vêm por meio de Jesus Cristo e são para a glória e o louvor de Deus, como está escrito aqui no versículo. Essas virtudes vêm por Cristo e é para a glória do nome dele. Tudo que nós podemos desfrutar na vida espiritual, essas virtudes vêm de Deus e é para o louvor do próprio Deus. É Ele que nos dá para a sua própria glória. Por isso que nós dizemos que o nosso maior objetivo de vida é a glória de Deus. Esse deve ser o nosso alvo, a glória de Deus. E ainda falando sobre esse fruto do Espírito, eu queria propor aqui para os irmãos, quando vocês chegarem na sua casa hoje, abram lá em Gálatas 5, 22 e 23. Se tiver algum lugar aí para anotar, para te lembrar, anote Gálatas 5, 22 e 23. Leia novamente essas virtudes. Veja quais dessas virtudes está faltando uma boa medida ainda na sua vida. Veja lá. E comece a orar para Deus. Deus, aumenta
tal e tal virtude na minha vida. Talvez está te faltando paciência, que é a longanimidade. Talvez está te faltando paz. Mas veja na sua realidade o que está faltando na sua vida e ore por isso, interceda por isso, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, irmãos, cheios desse fruto de justiça. Irmãos, chegando ao final dessa oração de Paulo, nós precisamos refletir na profundidade, na riqueza desse conteúdo dessa oração. Vejam, vamos recapitular aqui quais foram os pedidos de Paulo nessa oração. Ele pediu por amor, em pleno conhecimento e discernimento, em toda a percepção. Ele pediu para que os seus irmãos se encontrassem inculpáveis no dia de Cristo. Ele pediu também pelo fruto do Espírito Santo. Essas virtudes, vejam, irmãos, são todos pedidos com foco na vida espiritual, com foco na vida eterna. Não foram pedidos apenas para o agora, na vida terrena, em bens ou confortos desse mundo. Quando nós olhamos para as orações registradas na Bíblia, como essa, nós percebemos um padrão que se repete. Os pedidos são por virtudes vindas de Deus, pelo fruto do Espírito, pela justiça de Deus, pela santificação, orações em prol da confissão de pecados, pelo perdão de Deus e também orações agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos. Então, quando alguém ora apenas ou quase sempre por assuntos terrenos, por assuntos que são passageiros, está orando de forma equivocada, está orando de forma errada, de forma egoísta. Por exemplo, se a maioria das nossas orações forem para pedir bênçãos materiais, como a compra ou a troca de bens, se a maioria das nossas orações pelos nossos filhos forem apenas pelo sucesso profissional deles, ou para eles conquistarem algum título acadêmico ou algum aplauso dos homens na sociedade, se as nossas maiores orações e a maior parte dos pedidos nossos forem apenas em prol de cura física para o nosso corpo, que é passageiro, nosso e dos nossos parentes, nós estamos orando mal. Se a maioria das nossas orações forem por isso e por coisas parecidas com essas, nós estamos orando de forma muito limitada diante de Deus. Pois esses pedidos, irmãos, quando são muito frequentes, eles indicam aonde está o nosso coração, aonde está o nosso tesouro, aonde estão os nossos maiores desejos, as nossas prioridades. Então, comece a reparar em quais são os seus pedidos de oração mais comuns. E se você notar que está pedindo muito por coisas que os nossos olhos podem ver, é sinal que nós precisamos mudar as nossas orações. Se a gente só ora por coisas que são palpáveis, visíveis, terrenas, está na hora de nós mudarmos a forma que oramos. O padrão bíblico das orações registradas de Gênesis e Apocalipse não é esse. As orações descritas são muito mais a respeito da nossa vida espiritual, da nossa santidade, da nossa vida eterna, pelo avanço do reino, pela conversão de almas, para que Deus abra a porta para o Evangelho e vidas sejam transformadas. Será que estamos orando por isso, irmãos?
Ou será que não? Se não, hoje é tempo de nós mudarmos. Deus está nos instruindo nessa noite. Não é para a gente só ganhar conhecimento, não. É para a gente mudar as nossas orações, se for preciso. No seu caso, se for preciso. No meu caso, se estivermos pensando só no aqui e no agora, vamos mudar nessa noite. Vamos pedir para Deus nos ensinar a orar mais. E nós precisamos orar mais. Precisamos. Nós só vamos aprender a orar melhor quando a gente orar mais. Quando a gente ler mais a Bíblia. Ver os exemplos bíblicos. Nós podemos fazer, sabe o que? Podemos abrir a internet, que está tão acessível para a gente, está no nosso bolso, e fazer uma pesquisa lá. E em poucos segundos a gente vai ter o resultado dessa pesquisa. Nós podemos digitar assim, lá no Google: quais são todas as referências bíblicas que descrevem orações? E a gente vai lá encontrar as referências. A gente pode listar essas referências. E em cada dia da semana, a gente pode ler algumas dessas orações, para nós orarmos como o povo de Deus ora. Não é para a gente repetir apenas essas orações como se fossem rezas. Não. Nós vamos aprender os princípios que estão ali naquelas orações. E vamos aplicar isso para a nossa vida. E a gente pode ser surpreendido em perceber assim: nossa, como eu estou orando tão diferente dos autores bíblicos que foram inspirados por Deus. Cada oração registrada na palavra, a gente pode ter a certeza que foi inspirada por Deus. E deve então nos impactar e nos ensinar princípios para a gente orar melhor. E por fim, nós vimos nesse texto também, a palavra de Deus nos lembrou nessa noite, irmãos, que haverá um dia de Cristo, um dia em que Jesus voltará para julgar toda a terra. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus Cristo tivesse voltado hoje, nessa tarde, enquanto alguns de nós estavam ali cochilando, inclusive eu, tirei um cochilo hoje à tarde. E se Jesus Cristo tivesse voltado então hoje à tarde, e Ele nos julgaria, qual seria a sentença que Ele teria nos dado? Qual sentença para a sua vida? Você sabe? Você tem certeza? Se você tiver dúvidas quanto a isso, está na hora de você parar e pensar mais sobre isso. Pensar no futuro que você deseja após a sua morte. Enquanto nós evangelizávamos ontem, uma das pessoas que nós entrevistamos, ele respondeu assim: olha, eu não acredito em vida depois da morte. No meu entendimento, morreu, acabou. Quando a gente perguntou para ele: para onde você vai depois que você morrer? Ele falou: para o túmulo. Ele estava desconsiderando essa realidade que a palavra de Deus nos apresenta, de uma vida eterna. Depois da morte tem muito mais daquilo que a gente já viveu até hoje. E para onde a gente vai? Essa é a pergunta. Se fôssemos julgados hoje, estamos firmes, convictos de que estamos salvos? É uma convicção ou ainda é uma dúvida? Se for uma dúvida, ore a Deus nessa noite. Peça para Ele tirar essa dúvida e fazer você ter uma certeza. Se você precisar de ajuda, conte com a ajuda dos irmãos aqui para te aconselhar, para te mostrar alguns princípios importantes na nossa caminhada,
Deus nos salvou não para vivermos sozinhos, isolados, mas para nós vivermos em comunidade, um ajudando o outro. E essa é uma questão tão profunda e tão importante que nós deveríamos compartilhar as nossas dúvidas, os nossos temores, os nossos medos com os nossos irmãos que nos cercam. Precisamos contar uns com os outros, irmãos. Hoje vimos nesse texto maravilhoso, uma oração profunda de Paulo pelos filipenses. E aprendemos a orar com profundidade. Na primeira parte, vimos um pedido para aumentar o nosso amor. E na segunda parte, um pedido para sermos inculpáveis. Que Deus nos ajude a viver isso em nossa semana. Que este seja um ano para crescermos mais em nossas orações. Que a nossa igreja seja conhecida por ter muitos irmãos que oram de maneira correta, profunda, com pedidos voltados para a eternidade, com pedidos parecidos com os pedidos dos autores bíblicos. Que Deus nos ajude nessa missão. Que esse seja um ano, irmãos, de muito crescimento, tanto na palavra quanto na oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora nós passaremos para o momento da ceia do Senhor.